Com o aumento no número de casos de coronavírus em Santa Catarina, governo do estado edita decreto com novas medidas restritivas. Justiça suspende liminar e mantém licitação da iluminação pública de Criciúma. Câmara dos Deputados promoveu debate virtual sobre transparência dos gastos públicos no período da pandemia da Covid-19. Em reunião com governo e parlamentares, ministro da Saúde se comprometeu com monitores para UTIs. Brasil registrou mais de 700 mortes nas últimas 24 horas. No mundo, mais de 13 milhões de casos positivos foram confirmados pelas autoridades sanitárias. Estudo indica que imunidade por anticorpos em quem já contraiu o vírus pode desaparecer em alguns meses. A SIC e Prefeitura debatem ações para desenvolvimento econômico em Criciúma. E ainda, em meio à pandemia, um fato curioso: cresce a venda de pijamas. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é terça-feira, 14 de julho de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. Com o aumento no número de testes positivados de coronavírus em Santa Catarina, o governador Carlos Moisés editou um decreto contendo novas medidas restritivas. Acompanhe na reportagem de Débora Correia. A preocupação com o aumento no número de casos de Covid-19 em Santa Catarina levou o governador a publicar um novo decreto com medidas restritivas nesta segunda-feira. Conforme o último boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, o estado já registrou 43.815 casos confirmados de Covid-19, sendo que 35.636 estão recuperados e 7.662 continuam em acompanhamento. Desde o início da pandemia, 517 óbitos já foram causados pelo novo coronavírus no estado. Rediscutindo com os municípios algumas posições que precisam ser tomadas pelos municípios para que a gente tenha aí o achatamento dessa curva de contágio e também que a gente evite que o nosso sistema de atendimento hospitalar tenha a sua capacidade exaurida. Portanto, é importante, e a proposta de regionalização nossa, com retomada de atividades, ela visava exatamente que cada região do estado, de acordo com as suas necessidades e com o quadro apresentado, com as ferramentas que o estado coloca à disposição dos municípios, tome decisão, então, para que possa ser preservada a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, mantido os empregos, mantido o desenvolvimento, a renda, né, e a vida em sociedade que segue. Pelo ato assinado pelo governador, que está disponível no Diário Oficial do Estado, ficam proibidos nas próximas 2 semanas eventos e competições esportivas organizados pela Fundação Catarinense de Esporte, a FESPORT, ou pela iniciativa privada. Também estão suspensas pelo mesmo período as atividades de cinemas, teatros, casas noturnas, museus, assim como a realização de eventos, shows e outros espetáculos que tenham reunião de público. Vai tratar de algumas atividades que, em tese, poderiam estar sendo liberadas por esses dias agora, uma vez regulamentadas pela Secretaria de Estado da Saúde, mas que nós entendemos que, em razão dos números que nós estamos encontrando em diversas regiões do estado, elas não estão prontas para serem liberadas, que basicamente seriam atividades que promovem reunião de público, não é isso, André? Atividades basicamente casas noturnas, eventos, enfim, reuniões de público de um modo em geral, né? O secretário de Estado da Saúde destacou que a medida vai ajudar a reduzir a circulação de pessoas e evitar aglomerações. A gente precisou, em função desse cenário que se coloca, definir que algumas atividades precisam ficar um tempo maior ainda suspensas, principalmente essas que demandam movimentação de pessoas ou aglomeração de pessoas. Então, algumas dessas atividades, elas, apesar de já estarem regulamentadas,
muitas delas, elas precisam ainda, em função desse cenário que está posto, ficar suspensas, assim como acontece com o próprio futebol, né? Futebol, quando a gente tem jogadores contaminados, positivados, a gente precisa ter um período de quarentena, que são de 14 dias, e é isso que o decreto está propondo, que a gente consiga fazer esse período, até porque todos nós entendemos, isso é muito claro, que cada atitude tomada do gestor, ela precisa de um tempo de maturação para resultados. Esse tempo geralmente é de 14 dias, que é isso que está sendo proposto hoje pelo decreto. O governador reforçou ainda que as forças de segurança do estado vão auxiliar na fiscalização e lembrou que os prefeitos continuam com o poder decisório de tomar medidas mais restritivas, caso considerem necessário. Todas as forças de segurança de Santa Catarina são orientadas agora a atender, acompanhar e ajudar na fiscalização das medidas adotadas pelas prefeituras e pelas regiões. Nós já temos notícia, inclusive, de que alguns municípios já estão tomando à frente e tomando algumas decisões, decisões um pouco mais profundas, rigorosas, e outros nem tanto. O fato é que essa responsabilidade compartilhada ela precisa ser exercida com os municípios, uma vez que é nos municípios que nós temos também outras possibilidades de fiscalização, como as guardas municipais, como os agentes de saúde de um modo geral, e no município que as pessoas vivem. Então, essa decisão de compartilhar a responsabilidade, tanto do cidadão, que vai só frequentar aquilo que for regulamentar e vai utilizar máscara, enfim, vai manter distanciamento, junto com as prefeituras, que serão parceiras, tanto na edição de normas restritivas de acordo com seus casos, e também na parceria em equipar-se o sistema de saúde, e o governo de Santa Catarina apoiando todas essas ações. A Justiça optou por derrubar a liminar que estava questionando a legalidade da licitação do projeto de iluminação pública de Criciúma. Acompanhe. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu nesta segunda-feira que podem prosseguir os processos licitatórios referentes a aquisições necessárias para a manutenção da iluminação pública em Criciúma. Essas licitações haviam sido suspensas por meio de uma decisão liminar proferida pelo juiz Pedro Aljor Furtado no dia 2 de julho, após pedido do Ministério Público de Santa Catarina. A assessoria jurídica do município alegou no recurso a necessidade da medida para ficar imune a graves danos no tocante à saúde e à segurança pública e sustentou que os contratos não causaram dano ao erário. O tribunal acatou o argumento. O desembargador João Henrique Blasi considerou que o município demonstrou que a manutenção da decisão liminar poderia trazer danos irreparáveis ao ente público, uma vez que somente se possuía material para manutenção até 7 dias. O pedido do Ministério Público para a suspensão dos contratos aconteceu após a operação do GAECO na Prefeitura, batizada de blackout. A procuradora do município, Ana Cristina Youssef, explica que, a partir de agora, o município de Criciúma está autorizado a efetuar as aquisições necessárias para a manutenção da iluminação pública. A Câmara dos Deputados promoveu um debate virtual sobre transparência dos gastos públicos no período da pandemia da Covid-19. O objetivo é contribuir para o fortalecimento da transparência ativa e passiva na prestação de contas das diferentes esferas de poder. A compra de respiradores superfaturados e que não funcionam para pacientes com Covid-19 é apenas um dos casos que mostram a vulnerabilidade do erário diante das más intenções de gestores públicos, justamente num período em que o fluxo de dinheiro aumenta e os gastos têm de ser elevados em razão da pandemia do novo coronavírus. Com a dispensa da licitação autorizada pelo decreto de calamidade, multiplicam-se as suspeitas de desvios de dinheiro público em estados e municípios, o que mostra que a pandemia se tornou uma brecha para a corrupção no Brasil. Para discutir o problema, a Câmara dos Deputados promoveu nesta segunda uma sessão de debates sobre a transparência dos gastos públicos neste momento de crise.
Entre os participantes estavam o presidente do Observatório Social Brasil, Neida Nóbrega Ribas. O observatório surgiu há 12 anos por iniciativa da sociedade organizada para monitorar como as administrações públicas municipais estavam fazendo a prestação das contas públicas. Para ele, apesar dos órgãos oficiais de controle, o quesito transparência nos estados e municípios deixa muito a desejar, o que dificulta a fiscalização por parte da população. É cumprir o que diz o parágrafo 2º do artigo 4º da medida provisória 926, que diz que todos os documentos relativos aos gastos da Covid devem estar disponíveis. E o que nós estamos constatando, e vou dar um exemplo, um recorte apenas do estado de Santa Catarina, que já foi concluído, nós já fizemos a primeira rodada nos 295 municípios. Em Santa Catarina, mais de 60% dos municípios não estão cumprindo na íntegra o que determina a lei. E o que é esse detalhe? É a disponibilização dos documentos relativos a cada despesa por conta do Covid. Ou seja, nós precisamos ter acesso aos contratos, aos termos de referência, aos projetos básicos, mas mais do que isso, aos empenhos, às notas fiscais e aos pagamentos, ou seja, nós precisamos ver o documento. Também participou do debate Fernanda Campanucci, diretora executiva do Open Knowledge Brasil, uma organização que atua com transparência pública e acesso à informação. Ela criou o Índice de Transparência da Covid-19 e aposta na qualidade da divulgação dos dados para combater a corrupção. A pesquisadora explica que um Estado mais transparente divulga informações como idade, faixa etária, sexo, ocupação de leitos e testes disponíveis e aplicados. Se a gente tem a sociedade olhando para os dados das despesas, como os governos estão gastando para combater a crise, e a gente tem, por outro lado, esses dados de como que está sendo o resultado dessa política, a gente consegue fechar um ciclo e avaliar efetivamente como que os estados estão lidando com a crise, né? Qual que é o desempenho deles. A gente pode correlacionar os estados que estão gastando mais ou estão gastando melhor, eles estão efetivamente conseguindo baixar a curva de contágio, eles estão conseguindo manter uma taxa de ocupação de leitos razoável, né? E agora é muito mais importante isso quando a gente fala da reabertura econômica, né? Da reabertura das atividades. Será que os estados que estão reabrindo e as cidades que estão reabrindo efetivamente têm leitos disponíveis para assegurar uma eventual um aumento da curva, né, um aumento do contágio? André Amaral, responsável pelo Centro de Apoio e Incidência Anticorrupção da Transparência Internacional Brasil, falou, entre outros assuntos, sobre a confiabilidade dos dados que estão sendo atualmente disponibilizados nas diferentes esferas do poder público, sobretudo no que diz respeito às contratações emergenciais. Segundo ele, a agilidade na compra de produtos que ajudarão a salvar vidas é importante, mas devem seguir critérios que não impeçam a fiscalização. Que esse é um dos momentos mais críticos na história da humanidade em relação à possibilidade de corrupção. A gente está falando de governos do mundo inteiro que estão, do mundo inteiro, pense nos entes, né? Em termos municipais, distritais, estaduais, que estão tendo que fazer uma massa de contratações públicas de emergência para ontem, com pedidos em que tudo é necessário de maneira muito veloz e em produtos, como a Fernanda até apontou, que estão tendo uma grande distorção de mercado. A gente buscou juntar com as melhores iniciativas internacionais e também com as recomendações que o próprio TCU fez no Brasil e apresentar um guia de recomendações de como esses dados, além de quais dados você precisa apresentar, qual é a melhor forma que esses dados podem ser apresentados para avaliação da sociedade civil. Para a coordenadora de projetos de integridade do Instituto Etos, Paula Oda, apesar de eficiente, a atuação do Ministério Público cobrando transparência dos gestores municipais na aplicação de recursos pode ser melhorada. Dificuldade, de fato, na forma como as informações são colocadas, né? Elas são
muitas das coisas, e a gente pode ver principalmente, né, como foram evoluindo a disponibilidade, como foi evoluindo a disponibilidade de informações com relação à pandemia, a gente tem uma série de informações, mas ainda assim há uma dificuldade em se conseguir entender exatamente o que aquela informação traz. A iniciativa do debate é do secretário de Transparência da Câmara dos Deputados, Roberto de Lucena, do Podemos. Ele falou sobre as lacunas que existem na Lei de Acesso à Informação e abordou iniciativas que o Legislativo pode tomar para aumentar a transparência dos entes federados. Esse momento que nós estamos vivendo de enfrentamento de Covid, ele, sob os decretos de calamidade pública, ele proporcionou um ambiente favorável para algumas situações de exceção que não podem virar regra. Nós não podemos, mesmo nessa condição de exceção, nós não podemos abrir mão da questão da transparência, nós não podemos recuar. A Secretaria de Transparência está em diálogo com as organizações de controle social, fazendo movimento dentro do Congresso Nacional para que nós possamos não permitir que esses movimentos que têm tido nesse objetivo de flexibilizar essas conquistas que tivemos em relação à lei aconteçam. E eu quero aí agradecer muito o empenho das organizações que estão aqui, que têm sido fundamentais para a gente poder manter com muita força, manter com consistência essa nossa luta. A seguir, em reunião com o secretário de Estado da Saúde e parlamentares, ministro da Saúde se comprometeu em aquisições de monitores para a UTI. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu com o secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina, André Mota Ribeiro. O ministro se comprometeu a dar celeridade ao processo de aquisição de monitores, que são parte dos respiradores artificiais aqui para Santa Catarina. O secretário de Estado da Saúde participou de uma videoconferência com o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, e com parlamentares catarinenses para debater medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19 no estado. O encontro virtual foi realizado nesta segunda-feira e contou ainda com a participação de representantes dos hospitais filantrópicos, das secretarias municipais da saúde e da Federação Catarinense de Municípios, a FECAM. Temos uma reunião bastante importante com várias representatividades, Ministério da Saúde, Frente Parlamentar da Saúde, representantes e secretários municipais de saúde, prefeitos e tantos outros. O que sai de bastante positivo da reunião é a vontade de todos, e principalmente do governo de Estado, de estabelecer um diálogo para a construção de um sistema de saúde seguro para a sociedade catarinense. Hoje foi acordado entre todos e pactuado que, apesar das diferenças, nós iremos trabalhar conjuntamente, para que se traga mais oferta de serviços de saúde ao cidadão catarinense. O secretário destacou a parceria com o governo federal para a compra dos equipamentos e insumos necessários ao tratamento da Covid-19. Importante também destacar que, após mais de 40 dias de discussões e solicitações, o Ministério da Saúde entendeu a necessidade e a responsabilidade na aquisição centralizada de alguns insumos para esse enfrentamento. E aí eu me refiro especificamente à questão do kit intubação. Hoje nós encaminhamos bem a reunião, o Ministério vai fazer a compra centralizada e disponibilizar ao Estado de Santa Catarina para que a gente consiga diminuir o sofrimento dos estoques que estão realmente em um momento crítico em alguns hospitais do Estado.
E aí o Estado também fica advogando, né, e discutindo em nome dos próprios hospitais próprios, mas também dos hospitais filantrópicos. Na reunião, o ministro avaliou que a doença tem se espalhado mais rapidamente nas últimas semanas pelos estados do Sul e do Centro-Oeste do Brasil e afirmou que o governo federal entregará até a próxima quarta-feira mais 240 monitores para equipar os leitos de UTI. Juntamente com os respiradores que já foram adquiridos pelo Estado, da empresa VEG, nós temos a condição de equipar nossos hospitais em pelo menos mais de 200 leitos de terapia intensiva para enfrentamento Covid em um curto espaço de tempo. Hoje, inclusive, já encaminhamos à cidade de Blumenau 31 respiradores da VEG, um município que está recebendo monitor também destinados pelo Estado, para que se consiga colocar leitos de terapia intensiva à disposição da sociedade. Em resumo, conseguimos então juntar forças de diversas origens, né, de diversas atuações, para que se consiga, de fato, fazer o enfrentamento desse momento um tanto quanto delicado do nosso Estado para o enfrentamento da Covid. O secretário de Saúde do Estado avaliou como positiva a reunião. Eu acho que hoje saímos daqui com algumas decisões importantes, né, de diálogo, de construção, de responsabilidade de cada um nesse processo e um aceno do Ministério da Saúde que está assumindo de fato a sua responsabilidade em algumas ações que são de fato do Ministério. Obviamente o Estado participa da discussão, tem a sua responsabilidade nessa estruturação de serviços e também estamos junto aos municípios e às associações para que se consiga entender o momento atual e como que se faz esse enfrentamento daqui para frente, quais são as atitudes de cada um e a responsabilidade de cada um nesse processo. Com 733 novas mortes por Covid-19 registrada nas últimas 24 horas, o Brasil chegou ao total de 72.833 óbitos em função do novo coronavírus. O Ministério da Saúde anunciou o balanço diário de mortos pelo novo coronavírus no início da noite desta segunda-feira. Nas últimas 24 horas, 733 pessoas morreram por causa da Covid-19. O número é o maior registrado pelo governo em uma segunda-feira desde o final de maio. O total de óbitos chegou a 72.833 pessoas. O número de casos confirmados desde o início da pandemia é de 1.884.967 infectados. De acordo com matéria da Agência Brasil, aos sábados, domingos e segundas, o balanço registrado diário tende a ser menor pela dificuldade de alimentação dos bancos de dados pelas secretarias municipais e estaduais. Já às terças-feiras, o quantitativo em geral é maior pela atualização dos casos acumulados nos fins de semana. São Paulo é o estado com mais mortes, sendo seguido pelo Rio de Janeiro e Ceará. Mais de 13 milhões de casos do novo coronavírus foram registrados oficialmente no mundo, mais da metade nos Estados Unidos e na região da América Latina e Caribe. O planeta chegou a uma impressionante marca nesta segunda-feira. De acordo com contagem feita pela AFP, com base em fontes oficiais, mais de 13 milhões de casos do novo coronavírus foram registrados oficialmente no mundo, com cerca de 570 mil óbitos. Desses casos, mais da metade estão nos Estados Unidos e na região da América Latina e Caribe, que inclui o Brasil. Os americanos são os que mais sofrem com a doença no mundo, com quase 3.342.000 contágios e 135.425 mortos. Na América Latina e no Caribe foram registrados 3.380.000 casos e 144.847 pessoas perderam a vida para a doença. Na Europa, tem 2.850.000 casos e 202.780 óbitos. A pandemia continua acelerando no mundo, com mais de 2.600.000 novos casos detectados desde 1º de julho. A cifra de contágios reflete apenas parte do número real de casos, já que muitos países não dispõem de recursos suficientes para fazer amplas campanhas de testes. Um novo estudo da King's College de Londres indica que a imunidade baseada em anticorpos adquirida depois da cura da Covid-19 desapareceria em alguns meses. Isso poderia complicar o desenvolvimento de uma vacina eficaz de longo prazo.
A imunidade baseada em anticorpos adquirida depois da cura da Covid-19 desapareceria em alguns meses, de acordo com um novo estudo do King's College of London, o que poderia complicar o desenvolvimento de uma vacina eficaz de longo prazo. Ao jornal The Guardian, a doutora Kate Doers, principal autora da pesquisa, declarou que se a infecção fornece níveis de anticorpos que diminuem em 2 a 3 meses, a vacina potencialmente fará a mesma coisa e uma única injeção pode não ser suficiente. Durante o estudo, que ainda não foi revisado por pares da comunidade científica, os pesquisadores analisaram a resposta imunológica de mais de 90 casos confirmados e mostraram que os níveis de anticorpos neutralizantes, capazes de destruir o vírus, atingem o pico médio em torno de 3 semanas após o início dos sintomas e depois diminuem rapidamente. De acordo com exames de sangue, mesmo os indivíduos com sintomas leves tiveram uma resposta imune ao vírus, mas geralmente menor do que nas formas mais graves. Especialistas apontam, no entanto, que a imunidade não se baseia apenas em anticorpos. O corpo também produz células imunes que desempenham um papel na defesa do organismo. Até que mais informações sejam aprendidas, mesmo aqueles com teste de anticorpo positivo, especialmente aqueles que não sabem onde foram expostos, devem continuar a ter cautela, distanciamento social e uso de máscara apropriada, alertou James Gill, professor honorário da Warwick Medical School. Moacir D'Agostin, presidente da Associação Comercial e Industrial de Criciúma, se reuniu com membros do governo municipal para debater ações que ajudem a desenvolver o setor econômico na cidade. Confira. Discutir o desenvolvimento econômico de Criciúma. Esse foi o principal tema que entrou em pauta na reunião de diretoria da ASIC, a Associação Empresarial de Criciúma, nesta segunda-feira. Juntamente com representantes da Prefeitura, que foram convidados para estar presentes, os empresários apresentaram reivindicações e conheceram as possibilidades também para a expansão industrial na cidade. Olha, foi uma reunião assim, muito importante, né, onde o próprio Poder Executivo Municipal veio expor as suas ideias sobre o desenvolvimento de Criciúma. Também apresentou uma área nova, um distrito industrial novo, que vai ser localizado ali no antigo CTG, que o CTG também vai continuar, é uma área ao lado do CTG, né? Então, tudo que são áreas industriais, nós entendemos que são importantes para o desenvolvimento. Segundo o presidente, possíveis mudanças no plano diretor de Criciúma também entraram em pauta. Nós entendemos, que nós precisamos ocupar a via rápida com indústrias, né? E nós temos também ali na Via Rápida, hoje já no anel viário, na junção com a Via Rápida, por exemplo, nós temos residências se misturando com indústrias. Então o plano diretor, ele precisa estabelecer claramente o que é industrial, o que é residencial. Porque o que acontece? Mesmo que a indústria muitas vezes chegue antes, mas depois começa a instalar residências, começa aquela reclamação de barulho, de movimento, de caminhões e tal, e a indústria acaba sendo prejudicada. E falando em indústrias, outro assunto que voltou à tona na reunião foi o Porto Seco, um espaço pronto para ser uma área industrial, mas que precisa de investimentos em infraestrutura. O presidente lembrou que uma grande mobilização tem sido feita nos últimos meses, uma união de forças para tirar a ideia do papel. A Câmara de Vereadores, no ano passado, a gente fez uma mobilização muito grande e fomos até o presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, solicitar recursos para nós terminarmos. Ele garantiu 4,5 milhões para nós fazermos. Os empresários, eles têm recursos para fazer toda a base asfáltica, só não tem o dinheiro para o asfalto. Então a proposta já desde o ano passado é assim, a prefeitura faz o asfalto, em troca os empresários têm condições de dar terrenos para pagar esse valor e depois esses terrenos podem ser vendidos. Então está tudo pronto, né? Então nós precisamos só sensibilizar um pouco mais. O prefeito ele entendeu também, né, que precisa ser terminado, mas que hoje o município tem outras prioridades. Então nós queremos que o município torne o Porto Seco também uma prioridade. E para quem acha que em tempos de pandemia não se discute desenvolvimento econômico, está muito enganado. Para o presidente, esse é o momento certo para pensar na economia. Olha, se nós estivéssemos somente preocupados, né, com a pandemia, que é uma preocupação muito grande nossa, e deixar a economia de lado,
né? Hoje nós não saberíamos o que teria acontecido com os empregos, com a renda, com os impostos. Inclusive ontem a própria prefeitura colocou uma notícia muito boa para nós, no sentido de que a arrecadação do município ela caiu somente 10%. Quando todos esperavam 30%, 35%, as empresas sofreram 40%, 50%, mas felizmente nós temos uma economia muito diversificada, de que faz com que só falta, entender, falta pouco para que a gente também invista um pouco mais, para a gente fazer com que a nossa economia fique cada vez mais forte, né? Porque nós somos um município pujante, tudo se concentra aqui. Mas, para que haja crescimento, são necessárias ações. E é isso que foi cobrado também pelos empresários durante a reunião. Porque no passado já foram feitos o Criciúma 2050, o Criciúma 2030, o Criciúma 2020, e está tudo no papel engavetado. Então não adianta também fazer mais um plano também, como vou fazer um plano e mais papel nós não precisamos. Nós precisamos de ações efetivas. Nós temos um prefeito trabalhador, uma pessoa que realmente ele faz a coisa acontecer, só que nós precisamos direcionar todo esse esforço na área do desenvolvimento econômico. Quem nunca passou ou pensou em passar o dia inteiro em casa só de pijama? Neste período de confinamento social, seja por isolamento ou até por trabalho home office, muitas pessoas nem trocam de roupa. Como consequência, a procura por esse tipo de vestuário aumentou bastante. Só que tem gente que esquece e aparece em reuniões online de pijama. Muitos ouvintes desse programa de rádio nem imaginam que os apresentadores trabalham assim, de pijama. O traje de dormir foi adotado pelo casal Aníbal e Kátia Teixeira há 2 anos e vai muito além do programa. O figurino faz parte do dia a dia. Para mim, pijama significa que eu já cheguei num dado momento em que eu me conheço tão bem, que eu tenho uma autoestima tão legal, que eu tenho uma autoconsciência que eu posso ir a qualquer lugar de pijamas, porque não faz mais sentido para mim querer saber o que as pessoas pensam no sentido de julgamento. Claro que a gente se interessa como as pessoas nos veem, né, o trato com elas, mas no quesito julgamento não me fazia mais sentido. E ali comecei a palestrar de pijamas, apresento meu programa de rádio de pijamas. E ao contrário do que muitos pensam, essa nova moda não tem nada a ver com desleixo. Você não precisa estar relaxado. Nem aqui, eu tô de unha feita, eu tô de bijuteria, né? Eu tô aqui com o meu aplique hoje. Então, aliás, eu queria que você levantasse e mostrasse pra gente. Tá de pijama. Claro, vou levantar aqui, ó. Hoje eu tô de vaquinha, ó, de vaquinha. Também tô com a pantufinha combinando. Olha! Mas o que antes parecia loucura se tornou comum em tempos de pandemia. Com o isolamento social e o aumento do home office, muita gente trocou o terno e o sapato pelo pijama e as pantufas. Os 2 itens estão entre os mais pesquisados na internet desde o início da quarentena. As buscas por chinelos e pantufas aumentaram 800% e por pijamas 500%. Essa confecção de Santa Catarina é especializada em pijamas. A proprietária confirma que as vendas cresceram muito, principalmente pela internet. O aumento nos negócios online atingiu 500%. Realmente, assim, foi uma coisa que a gente não podia imaginar. Você crescer 500% de um dia para o outro é uma coisa absurda. E a questão também do próprio chinelo foi um crescimento absurdo, porque hoje as pessoas tomaram consciência que realmente entrando em casa, deixando o seu calçado, né, para fora, precisa um chinelinho limpo dentro. Trabalhar de casa é muito bom, muito confortável, mas é preciso ficar atento. Principalmente se a pessoa tiver que participar, por exemplo, de uma videoconferência com o chefe. A Cibele, ela é consultora de imagem e ela vai dar pra gente algumas dicas para evitar que o pijama não vire uma saia justa.
Oi, Cibele, tudo bem com você? Queria que você desse aí pra gente algumas dicas. A gente não pode esquecer que nós estamos trabalhando, independente do ambiente, ele ser num ambiente corporativo ou dentro das nossas casas, é o trabalho que está sendo realizado. Então, a gente precisa cuidar principalmente. É inevitável no vídeo o que aparece, é da cintura para cima. Então, tomar mais cuidado com isso que você veste da cintura para cima, né? Com as mulheres, a questão da maquiagem, mesmo quem não tem costume de se maquiar, usa um protetor solar que tem um pouquinho de cor, né? Já disfarça alguma coisa na pele, já dá um outro ar, principalmente para quem está no vídeo, que no vídeo às vezes a gente acaba ficando um pouquinho mais pálido por causa da luz. Então esse tipo de cuidado é essencial. E tem gente que já pensa em tudo. Olha só o modelo lançado por essa confecção japonesa. A parte de cima é uma camisa social e a de baixo é um pijama. Muito prático. Logo que o trabalho termina, é só cair na cama. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.